Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmola. Todos deram o que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Deus entregou o mundo a todos os seres humanos, confiando-lhes a responsabilidade de cuidar com ternura e carinho uns dos outros e da criação. A lei de Deus é a vida da própria Santíssima Trindade, onde tudo é doação, entrega recíproca, comunhão. E Deus pensou o mundo como espaço de amor recíproco. Toda a natureza, e mais ainda as pessoas humanas, foram feitas para o serviço e para a saída de si mesmas. Recordei de uma canção que expressa a lei inscrita pelo Criador, oportuna para novas e acertadas escolhas. Faze de mim como folha ao vento, que se deixa sempre transportar. Mesmo se não sabe nunca onde pousará. Faze de mim como as águas do mar, que se deixam sempre ondejar sem nunca saber, sem saber quando retornarão. Porque, ó Deus, o vento e o mar, ou mesmo o sol, é teu amor. Porque, ó Deus, partir ou voltar, sofrer ou cantar, é sempre amor. Faze de mim como neve ao sol, que se deixa acariciar sem temor, sabendo que depois ao sol se dissolverá. Porque, ó Deus, a tua vontade é sempre amor, é sempre tu. De fato, optar pelo egoísmo é ir contra o plano de Deus. Buscar apenas o próprio interesse bloqueia a realização e a felicidade de todos. Só será feliz quem aprender a sair para fazer o bem, para espalhar o bem. Está em jogo nada menos do que o sentido da vida das pessoas. Sabemos que tais conceitos nadam contra a correnteza
do que acostumamos a ouvir, assistir e falar. Em geral, tudo é orientado para a afirmação dos próprios gostos e interesses, com a qual somos introduzidos na concorrência, tantas vezes desleal, mesmo que seja necessário pisar nos outros. Uma das consequências é a desvalorização dos mais pobres e excluídos. Regiões pobres do mundo são consideradas massa sobrante, hoje deixada ao seu esgotamento pela miséria, as doenças e consequentes epidemias de nosso século. O Evangelho nos propõe uma estrada diferente, conduzindo-nos a olhar para quem se encontra nas margens dos mares da vida. Há muitas lições diferentes que percorrem toda a história da Igreja, cuja fonte é o Evangelho. Dentre tantos encontros de Jesus com pessoas de todas as categorias sociais, recordamos a oferta da viúva pobre. Diante do cofre do templo gasofilácio, que se resumia esta oferta a 2 moedas, tão limitadas quanto ao seu valor e tão importantes para a sustentação daquela mulher. O texto que ouvimos hoje, preparado pela edificante narrativa da viúva de Sarepta, encontrada pelo profeta Elias. Nossa viúva do Evangelho deu tudo o que possuía, enquanto ao seu lado outras pessoas traziam o que sobrava. A massa sobrante foi a única que deu tudo. E lhes faço, irmãos e irmãs, uma pergunta. Qual é o tamanho do tudo? Depende do tamanho do coração. Zaqueu era rico, com fama de desonesto, dividiu a metade de seus bens e restituiu 4 vezes mais do que havia roubado. Nas primeiras comunidades cristãs, o sinal da conversão era a partilha dos bens, a comunhão dos bens. São Paulo, quando organizou uma coleta em favor dos fiéis de Jerusalém, suscitou a generosidade do tamanho do tudo das comunidades dos primórdios da igreja. Na história da igreja, dentre outros aparece São Francisco de Assis, cujo tudo foi dado quando abandonou o futuro brilhante de comerciante bem-sucedido para sair pelas ruas clamando que o amor não era amado, desposando a pobreza, indo ao encontro dos leprosos e outras pessoas marginalizadas. Impressionante é a quantidade de jovens, de lá para cá, de Francisco para cá, misteriosamente chamados a ir atrás do nada que ele representa, para deixar tudo, decidir-se a contribuir na contínua reconstrução da igreja. E esta obra comporta a participação de todos, sem exceção. E é por causa desta obra da reconstrução contínua da igreja que estamos aqui reunidos nesta conferência. Chegando à nossa vida cotidiana, vale perguntar a respeito da meta escolhida
como pessoas e comunidades, e o rumo de nossa caminhada. 2 moedas necessárias à vida podem significar, e significam para nós que estamos aqui, o chamado a doar a própria vida. Entre nós, há pessoas convocadas por Deus a dar o tudo no sacramento do matrimônio, que não venha a ser entendido como conquista de algum tipo ou título de propriedade. Ninguém é proprietário da sua esposa ou do seu esposo. Quem se casa se doa inteiramente e permite que o cônjuge entre em sua vida 24 horas por dia, até que a morte separe os dois. Os elos da corrente de amor simbolizados pelas alianças matrimoniais expressam a entrega da vida. Dar a vida, perder a vida. 2 moedas da busca da felicidade entregues, perdidas para sempre. Isso é felicidade, é realização. Outras pessoas são chamadas a oferecer o seu tudo no dom da sua capacidade de amar e sua pretensa liberdade para entregar 2 moedas essenciais ao Senhor. Quantas vezes eu disse, há pais que têm dificuldades para entender o chamado de Deus aos filhos, alertando-os. Se os pais ensinaram a amar e servir, se a casa de família foi espaço de alegria sincera, Deus se sente à vontade para chamar. E Ele chama ainda hoje, inclusive em nossa Europa de filhos únicos, Ele continua chamando. Quem for coerente com a vida cristã, saiba que vai perder para Deus, para a igreja e para o mundo. E perder é felicidade. Quero olhar para todos vocês que aqui se encontram e fazer-lhes uma pergunta. Certamente, em suas comunidades, se realizam promessas, compromissos. Quantos de nós temos que nos defrontar com a distinção entre votos e promessas? Nos foi dito inúmeras vezes que as comunidades não fazem votos. No entanto, os conselhos evangélicos da pobreza, da castidade e da obediência atraíram a todos nós que estamos aqui, em comunidades de vida ou de aliança, de uma forma ou de outra, pobreza, castidade e obediência, chamam com uma força irresistível. As comunidades existem por causa dos conselhos evangélicos, porque Deus quis olhar para os seus membros e dizer-lhes que precisam ter liberdade. Liberdade em relação às coisas, pobreza. Liberdade em relação aos afetos, castidade. Liberdade em relação a si mesmos, obediência. A viúva era viúva. A sua afetividade foi transformada. Eu pensei nas viúvas a que se refere São Paulo, escrevendo a Timóteo, viúvas consagradas.
é o afeto doado, a capacidade de amar. Por favor, todos vocês que estão aqui, diante de Deus, no estado de vida em que se encontram, eu lhes pergunto e lhes peço, estão dispostos a dar a capacidade de amar? Cada um na graça que tem. Qual é o tudo do seu afeto? A viúva era pobre. A viúva não tinha nada. Apenas lhe restavam 2 moedas. Não sei o que você tem no bolso, mas sei que em algum momento de sua vida, a conversão teve que chegar ao bolso. Entrar para uma comunidade significou despojamento, de dinheiro mesmo, de bens materiais mesmo. Você está disposto, disposta a continuar a dar o seu tudo, também na dimensão material? A viúva estava no templo, era obediente à lei que pedia aquela partilha. Todos vocês que estão aqui já experimentaram a exigência da submissão à igreja. Muitos aqui já entraram em crise no confronto com seus fundadores, fundadoras, moderadores, superiores de comunidade. Garanto que não foi sempre fácil mudar de um lugar para outro. Assumir uma nova tarefa missionária. E vocês que podiam viver por conta própria no mundo, quiseram fazer uma promessa de obediência. Foram sempre entendidos? Não. Seus amigos e familiares certamente não os entenderam muito. Alguém já lhes perguntou, por que você não foi para um convento? E você quer ser pobre, casto e obediente? Quer dar as 2 ou 3 moedas da sua liberdade em relação às coisas, aos afetos e a si mesmo? Você quer dar tudo? Qual é o tamanho do seu tudo? Qual é o tamanho do tudo do bispo, dos sacerdotes e de cada pessoa que aqui se encontra? A viúva pobre do Evangelho nos ofereça com seu exemplo a renovação dos compromissos que você tem na sua comunidade. Nesta Eucaristia, na aliança de amor de Deus com seu povo, cada pessoa aqui presente renove o seu sim e sua doação do tudo da sua vida. Deus sabe o tamanho do seu tudo. Que ninguém tenha inveja ou ciúme do outro, porque Deus é que sabe o que você pode dar e o que você já está doando a Ele. Eu lhes peço agora um pouco de silêncio. Cada pessoa recorde o seu chamado, recorde o como quer dizer de novo este sim a nosso Senhor.